Eu não cheguei lá na Microsoft sabendo sobre todos os produtos. A prioridade 1 é posicionamento de marca. Segundo é criar relacionamento. E terceiro é trazer uma experiência. Sempre tentar olhar, primeiro, a estratégia que você tem e para que você quer realmente ir para o mercado, para esses eventos. E depois conseguir trabalhar exatamente aquilo que você quer ter como objetivo. Às vezes você é do mercado financeiro. Você não precisa ir só no XP Expert. Você pode ir em outros eventos que você vai complementar as suas visões de coisas que estão acontecendo. Acho que o próprio nome já traz evento. Vai acontecer uma eventualidade ali. Não tem como você fugir disso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, CEO da Yaso e host desse podcast. Lembrando que o objetivo dele é levar para você, que é promotor, organizador, enfim, profissional de eventos de negócio especificamente, boas práticas de mercado, levar alguns insights, levar histórias de sucesso inspiradoras e às vezes também alguns cases de fracasso, alguns perrengues que a gente passa aí nos nossos bastidores. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que entende muito de organizar evento próprio, mas também de patrocinar eventos parceiros, eventos de terceiros. E isso é um assunto importante, porque às vezes eu penso assim, qual evento eu vou investir? Eu vou criar o meu próprio evento ou eu vou participar de eventos de parceiros? Essa é uma pergunta muito legal que com certeza essa convidada vai poder responder com muita propriedade, porque ela navega muito bem nesses dois caminhos aí. Então, gente, nós estamos aqui hoje com Karina Tosti. A Karina é Head de Eventos do Grupo LX, 20 anos de carreira, 18 em tecnologia, né? Conhece muito bem esse mercado de tecnologia e eventos, especialista em conectar marketing, vendas e tecnologia. Possui sólida formação, tem formação em Relações Públicas pela FAAP, pós-graduação pela ESPM e MBA em Marketing Digital. E foca em entregar experiências completas e resultados de negócio. Então, só pelo mini currículo você entendeu que a gente está com uma grande especialista aqui. Karina, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra poder bater esse papo aqui contigo. Obrigada, Edu. Eu que agradeço aqui o espaço para estar conversando com vocês e com todo o público, né, que vive esse mundo louco de eventos que a gente tanto é apaixonado. Você falou aí, eu gosto quando as pessoas falam, eu falo, quanto mais tempo vai passando, a gente vai falando assim, agora não tem nem como mentir mais a idade, né? Quando você tem um certo tempo de carreira, se fizer a conta, já sabe mais ou menos quantos anos eu tenho. Tô há bastante tempo realmente aí, né? Vim de grandes empresas de tecnologia, passei por vários momentos aí diferentes dentro desse mercado, né? Eu comecei lá atrás, acho que comecei minha carreira em 2002 em banco e de banco... Nossa, você passou pela Passei. banco, olha que Passei diferença, né? Passei por uma fusão, né? Eu tava em 2002, estava no Bilbao Vizcaya, e aí o Bradesco comprou, e aí eu saí ali da Paulista para ir para Cidade de Deus, né? Quem conhece Bradesco aqui em São Paulo sabe bem, é a cidade do Bradesco. Fim Osasco. Exato. E depois fui para agências de eventos, depois entrei na Microsoft, onde eu fiquei lá 10 anos, fazendo um trabalho em duas áreas bem fortes, né? A primeira é Enterprise, que eram todos os nossos grandes clientes. Depois eu tive ali em OEM, que é onde a gente fala com todos os nossos canais de distribuição e também os OEMs em si, que é uma Dell, uma Positivo, uma Lenovo. Então, passei por bastante coisa, né? Acho que foi a minha maior escola do B2B, foi esse período que eu tive ali na Microsoft. Depois saí, fui para empresas bem diversas mesmo, né? Eu acho que ter trabalhado na Microsoft me abriu um leque de possibilidades muito grande. E aí eu fui trabalhar em agências de novo, eu fui para Aon, eu fui trabalhar com startup dentro do Cubo, Itaú. Legal. Então, eu fui fazendo algumas transições até para conseguir agregar, né? Eu acho que eu sempre tento ter esse olhar, né, de olhar eventos, marketing e comercial, porque eu acho que são coisas que têm que caminhar em conjunto. E acho que você estando no papel, né, eu fui até para cadeiras mais comerciais mesmo, para conseguir entender
como que eu tinha que falar com esse público quando eu tinha que pedir alguma coisa para eles, né? Que às vezes a gente fala assim, mas o comercial. E aí quando você tá lá no outro lado da mesa, Usa os sapatos. exato, aí fica mais fácil de você realmente entender porque que eles às vezes também têm um desafio para entender o que a gente tá, como que a gente tá colocando as coisas. Então acho que é um movimento bem bacana, assim. Karina, na Microsoft eu imagino que você viveu muito evento lá, né? Muito. Porque sabe uma coisa que me impressiona, Karina? Como as empresas de tecnologia investem e realizam eventos presenciais, né? De repente, quem está nos assistindo fala assim, não, mas empresa de tecnologia tem marketing digital, tem tráfego pago, tem tantos canais de aquisição de clientes digitais e tal, mas eu acho válido você trazer, que você aprendeu muito ali na Microsoft, porque eu imagino o quanto de evento você ajudou a realizar, participou, e que é um canal estratégico para as grandes empresas de tecnologia, né? Eu acho que, assim, dentro quando a gente olha para as Big Techs, a gente sempre tem ali um conceito dos grandes eventos que eles fazem, né? Sim. Tanto Microsoft, AWS, Salesforce, SAP, todas elas têm ali já uma camada muito extensa de eventos e eles acabam acontecendo em diversos formatos, né? Desde para você ter uma unidade de educação, né? Então, de você conseguir capacitar melhor ali os seus devs, né? E toda essa camada tecnológica, mas você tem também muito uma frente de encantamento direto com o seu cliente, né? Com as suas contas. Eu lembro que em 2007 eu estava numa agência de eventos e eu entrei na Microsoft para cuidar da parte de team building, que era uma coisa que eu já tinha mais expertise. Legal. Dentro do principal evento que acontecia para a camada de enterprise, que eram os grandes clientes. Então, a gente pegava ali os 120 maiores CIOs do Brasil e a gente construía um evento que era muito de tecnologia para mostrar realmente todos os grandes lançamentos e potenciais que a gente tinha ali em primeira mão para eles, mas nunca era um jabá, um bits and bytes. E eu lembro que esse ano foi um ano super desafiador. A gente escolheu a temática para trazer para esse evento, né? Ele tinha acontecido uma edição anterior que a temática tinha sido Mi Casa, Su Casa. A gente construiu uma casa dentro de um grande complexo hoteleiro no Nordeste. E aí a gente veio trazendo experiências para cada uma dessas setorizações da casa, né? Trazendo até um pouco do paralelo do que a gente tinha lá em Seattle, na Casa do Futuro. Então, a gente trouxe um pouco disso. Então, na cozinha, a gente trouxe um grande chefe para cozinhar junto com eles e trazia um pouco da questão de tecnologia. E quando a gente tomou a decisão em 2007, a gente tinha um evento que o nome era Fórum de Soluções, né? A Microsoft tinha esse brand. E a gente escolheu fazer... Foi bem ali na época que tinha a questão do caos aéreo, e aí a gente, quem é mais antigo vai lembrar, mas a gente tinha uma questão que a gente não tinha a segurança que os aviões iam conseguir a malha, ia conseguir cumprir, a gente estava com muito overbooking acontecendo, e a gente tinha uma concentração maior de clientes aqui em São Paulo. Então, a gente acabou optando por trazer menos clientes de fora, né? Trazer de fora era menos complexo do que levar todo mundo para fora, e a gente acabou escolhendo até aqui o Royal Palm Plaza, que acho que para todo mundo é bem conhecido em Campinas, e a gente trouxe o Circo de Soleil para fazer. A gente fez a temática de circo, a gente acabou escolhendo uma data que era o dia 12 de outubro. Então, os clientes passaram com a gente de 11, né? 11, 12, 13, 14 e 15 ali com a gente. Com suas famílias? Com suas famílias. Foi a primeira vez que a gente trouxe as famílias. Normalmente era super restrito mas como a gente estava pegando uma data que era emblemática, a gente achou que fazia sentido. E aí a gente construiu toda a parte de trazer realmente, apresentar ali o Office, o Windows e todos os produtos da Microsoft, todos tinham a temática ali de Circo de Soleil. Então, uma música temática, as apresentações todas tinham um look and feel de circo. A gente trouxe na época a Lynn Heward, que era a CEO
do Cirque du Soleil para falar um pouco como que é o movimento de liderança e como que é organizar uma empresa que foge um pouco dos padrões, né? Que você tem vários espetáculos acontecendo com várias equipes de vários lugares do mundo inteiro que compõem. E foi um super desafio para a gente conseguir trazer. A gente teve que trazer de container marítimo todos os equipamentos de Cirque du Soleil para eles conseguirem. E a gente construiu um espetáculo, o Cirque du Soleil com os nossos clientes. Específico para o evento. Uma coisa única, não existia esse espetáculo, a gente construiu isso em conjunto. Então, de manhã, todos os CIOs estavam em plenária, recebendo conteúdo de tecnologia. Os filhos e as esposas ou os maridos estavam com a gente fazendo as oficinas de team building. E à tarde a gente tinha os CIOs fazendo as oficinas de team building e outras atividades para os acompanhantes. E aí a gente montou uma arena de circo mesmo, que era dividida em 6. E aí cada vez a gente tinha 6 atos de espetáculo. E aí entrava o próprio Cirque du Soleil com os nossos clientes e time para construir aquela cena. Então os pais viram os filhos dentro do espetáculo do Cirque du Soleil. E aí a gente fala um pouco, que eu acho que é o mais importante, como que a gente consegue, de fato, trazer um impacto, né? Principalmente quando você está falando numa camada de cliente enterprise, que são pessoas que têm muito acesso a tudo, né? Dificilmente um C-level não vai ter condição de ir num espetáculo do Cirque du Soleil. Mas fazer o espetáculo com eles, isso é uma coisa inédita. Então, eu acho que conseguir trazer sempre essa narrativa do que você consegue deixar marcado, né? O que a sua marca vai criar de experiência ali, que você vai conseguir transpor isso e vai ficar na memória dele para sempre, né? Então, acho que isso é muito bacana. E, óbvio, né, de trabalhar ali lançamento de produto, que a gente sempre fazia, né, de trazer. Então, mas acho que o Fórum de Soluções, ele de fato era um evento que tinha, assim, essa magnitude. E depois a gente teve ainda algumas outras construções ali dele. E acho que um ponto, Edu, que eu gosto bastante de trazer é que eu acho que quando a gente está em empresas grandes de tecnologia, a gente não tem tanto medo de errar. A própria empresa, ela te coloca em assumir situações de risco e inovar. Isso é bacana, ela corre o risco contigo. Ela te permite. Passar, né? E eu acho que isso é muito bacana. Chegou um determinado momento que o Fórum de Soluções ele não fazia mais tanto sentido para a estratégia da companhia e para o modelo que a gente tinha com os nossos clientes. E a gente tomou a decisão de substituir ele por um outro. E foi tão bacana quanto. Então, às vezes, eu vejo também muita gente sempre assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora e tal. Não tenha medo de mudar, né? Não tenha medo de, assim, eu acho que todo evento, né? E até hoje em OLX a gente tem Connect Mob, que é um dos nossos principais eventos, né? O maior evento da América Latina para o mercado imobiliário. E ele nasceu em 2014. Então, você faz as contas de quanto tempo que ele tá. E ele é um evento que vai, sim, sempre ter coisas novas. Vai passar por transformações. E a gente não pode ter medo disso, porque é natural, né? O Edu de 10 anos atrás não é o mesmo que você tá hoje. Então, acho que isso também é muito bacana. Eu acho que a gente nunca pode perder, né, a nossa história, de onde a gente veio, como a gente construiu, o nosso legado em si. Mas eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a escutar e fazer diferente. Isso muda muito a percepção. O que você falou de trazer o Cirque du Soleil e botar os filhos dos CIOs participando do espetáculo, é assim, esse é o priceless, né? É o que você falou, o CIO ele tem recursos para levar o filho em qualquer lugar do mundo, mas tem coisa que o dinheiro dele não tem como pagar, tem como comprar uma experiência dessa. E aí, para mim, quando você proporciona qualquer tipo de experiência para um participante, seja de alto nível de gestão, seja de um público mais de entrada, você está dando para ele a oportunidade de fazer algo que nem o dinheiro dele poderia pagar. E que você está proporcionando através de um evento. Isso marca a memória de longo prazo dele, ele associa isso à marca que permitiu que ele vivesse a experiência. Isso gera um resultado de ROI, de RO, de objetivo. Que não é tangível. Não é tangível, né? É Mas isso.
fantástico, né? Exato. Eu acho que quando a gente fala de experiência, a gente acho que dentro da gente mesmo a gente tem tantas referências, né, que são bacanas. E aí, assim, eu acho que quando a gente conseguir transpor um pouco disso que você viveu, desses sentimentos que você viveu, que foram muito especiais, né? Poxa, seja uma ida sua a um show que você queria muito ir e como que você vivenciou. Eu sempre tento buscar um pouco e fico super aberta ali também, até o meu próprio time, que é um time bem diverso e que tem várias faixas etárias ali, até para conseguir pegar um pouco desse. O que que te motiva, né? O que que te traz esse brilho no olho? O que que faz você realmente falar assim, nossa. Olha isso, porque às vezes também a gente fica pensando muito fora da caixa e, sei lá, né, num o Circo de Soleil é uma baita de uma experiência e tal, mas nem todo mundo tem um poder de investimento, né, de uma empresa tão grande. Mas o que que você consegue fazer dentro do que você tem de possibilidades e às vezes não é isso, sabe, às vezes não é um budget extremamente alto que vai te garantir o sucesso de uma experiência, mas muito mais de você conseguir olhar o que que aquele público que você quer atingir também está buscando e como que ele tem essa relação com essas experiências. Sabe, Karina, você falando isso de orçamento, né? Uma vez eu fiz um evento, organizei um evento para lançar uma marca de coworking, que eu sou um dos sócios lá em Londrina. E a gente falou, pô, a gente queria fazer algo diferente, entregar uma experiência diferente. E Londrina tem o suco na rodoviária, mas rodoviária não é um ambiente muito legal. Então muitas pessoas gostam do suco da rodoviária, mas não gostam de ir até a rodoviária tomar o suco. Mas o senhor que faz o suco, o seu Renato, assim, eu nunca tomei um suco tão bom daquele jeito, com fruta selecionada, ele bate só a fruta mesmo. E aí eu falei, meu, vamos levar o suco do Renato, o suco da rodoviária, para dentro do evento. Quando as pessoas chegaram no evento, aquele momento ali do happy hour, ali antes de, né, ou antes de começar o evento, a gente serviu aquele suco sem dizer que era o suco. As pessoas sentiram que era um suco muito bom, diferente e tal. E aí quando a gente fez a abertura do evento, a gente falou, vocês gostaram aí da abertura e tal? O suco tava bom e tal? Vocês fazem ideia que suco é esse? Várias pessoas falam, o suco da rodoviária. Então, custou pouco dinheiro, um pouco mais do que nós gastaríamos com um Sim. tradicional coffee ali, mas levou para as pessoas uma experiência de, nossa, eu tomei o suco da rodoviária hoje sem precisar ir até a rodoviária. Talvez tinham pessoas que nunca tomou, que faz anos que não tomam. Então, é o que você falou, é importante a gente pensar em soluções que levem experiência para as pessoas, né? E eu acho que é muito isso, né, assim, poxa, eu acho que tem experiência sempre tem um vínculo com memória afetiva. Aquilo tem que transpor, né, e às vezes as pessoas até brincam comigo assim: "Ah, mas você fez um um brinde e aí não tinha a logo 100% exposta e tal". Eu acho que tudo é um equilíbrio, sabe. Que nem você remeteu, né, de assim, o suco da rodoviária, para quem é de Londrina, é uma coisa marcante. Sim. Faz parte da história de Londrina, faz parte da história dos habitantes, então você trazer isso a gente teve em Curitiba esse ano um evento de relacionamento, e a gente queria sempre buscar lugares que fossem emblemáticos ali, né. E aí Curitiba, óbvio, né, tem toda aquela parte lá do arame, lá que todo mundo conhece, Ópera de a ópera de arame que todo mundo conhece super bem. E a gente saiu um pouco desse universo e foi, e aí eu lembrei disso porque você acabou de falar, a gente foi pra rodoviária de Curitiba, que tem uma estação de trem, Aham. um trem que faz a viagem até Moés e tal. E a gente descobriu que eles tinham a possibilidade de a gente fazer uma viagem super curtinha, só para ter a sensação de andar no trem, é que a gente tinha a condição de fazer um jantar dentro do trem. E foi muito legal de ver, porque tinha muita gente que mora em Curitiba, Sim. mas que não tinha ido nunca ali e não tinha tido essa experiência. Então eu acho que é isso, né. E aí acho que complementar, a gente colocou uma música ao vivo, então as pessoas chegavam e estavam sendo recebidas com uma banda ali.
Então, eu acho que, às vezes, não é uma coisa nossa que precisa de um investimento altíssimo e tudo mais, mas acho que a forma como você constrói essa narrativa, É. né, de amarrar ali todas as pontinhas que vão ali no final causar um impacto muito maior. É. Karina, sensacional. Como abertura aqui, como introdução desse podcast, a gente já debateu bastante coisa aqui. Sabe o que eu quero falar? Você como falasse um pouco para nós do grupo LX, porque todo mundo conhece o site LX, né? Imagino que ninguém que está aqui nos ouvindo não conhece. A gente sabe que o LX fez uma aquisição muito importante do Bom Negócio, né? Isso. Bom Negócio lá em 2015, outras aquisições aconteceram, né? E vocês fortaleceram, assim, como um dos principais portais de vendas e negócios aí no Brasil, né? Eu mesmo sou usuário, estava te falando, né? Eu procuro carro quando eu quero comprar carro no LX, comprar apartamento, vender apartamento, enfim, para mim o LX é de consulta a compra, eu uso muito. Mas queria que você falasse um pouco desse história do Grupo LX. Não é uma empresa brasileira, mas que tem raízes muito fortes aqui no Brasil, está aqui há muitos anos, né? Então, contar um pouco para nós. O Grupo LX é uma empresa brasileira, a gente tem investidor fora, né, do país, mas sim, aqui tem vertentes, né, de outros lugares, e a gente hoje trabalha em 3 frentes diferentes, né? Então a gente tem o OLX, que é a nossa vertente ali de second hand, né? Onde acho que todo mundo escutou, muitos ouviu o Desapega, OLX, a gente trouxe de volta até nas nossas últimas campanhas de marca, a gente acabou voltando, porque é muito forte. Então, poxa, você quer fazer um dinheiro ali, todo mundo tem alguma coisa em casa que dá para vender e que tem alguém que está querendo comprar. Eu já vendi bicicleta dos meus filhos, Karina. Minha filha tem 24, meu filho tem 19. Tinha as bicicletas de quando eles eram crianças ainda e precisando reformar o bicicletário do prédio, já não cabia mais. Eu falei, quer saber, eu vou botar no LX. E vendi, assim, em uma semana, vendi as bicicletas. Muito... Então acho que, assim, sempre a gente tem diversas histórias, né? Até assim, por exemplo, eu achei meu vestido de noiva, aí conectou com a história da pessoa, ou a mesa que vendeu, que era de uma avó e queria para. Olha, então tem várias coisas, e essa é a nossa vertical, que hoje a gente chama de goods, né? Que é a vertical que olha ali para essa venda de segunda mão. Então a gente trabalha muito ali diretamente para o B2C, né? Então é para o consumidor final. E aí a gente tem 2 verticais que são de negócios, que é a nossa vertical de autos, que é o LX Autos, né? Onde a gente tem ali toda essa conexão, né? Então sempre o LX tem ali o condicional de unir as pontas, né? Então, você que está querendo vender um carro, seja você pessoa física ou uma concessionária ou uma loja, anuncia e a gente vai ter ali os nossos compradores que vão estar ali buscando. E aí, a mesma coisa que acontece para a nossa vertical de imóveis, que é Grupo OLX, né? Zap, Viva Real e OLX, a gente tem 3 portais, né? Que se complementam, onde você também tem toda essa possibilidade de compra e venda e aluguel, sempre com a questão, né? A gente, na parte de imóveis, a gente sempre reforça muito, né? O quanto que é potencial o mercado imobiliário hoje no Brasil e como que a gente consegue alavancar também, apoiando na educação, né? Principalmente ali a base de corretores de imóvel, que hoje a gente está girando no Brasil em torno de 550 mil corretores de imóveis. Então, é um universo muito grande, né? E esses corretores podem estar dentro das imobiliárias, dentro das incorporadoras, ou eles podem ser autônomos, né? E a gente sempre traz. Mas o que faz ali o grande diferencial desses marketplaces, né, que a gente tem ali consolidado nessas 3 unidades de negócio, é que quando você tá ali dentro do Zap, Viva Real e OLX, tem alguém querendo vender, alguém querendo comprar, alguém querendo alugar e alguém querendo. Então a gente tem sempre um público muito qualificado dentro dos nossos portais para aquilo que se destina. Então é realmente uma super força que a gente tem.
Eu acho que até a OLX tem aí um compromisso maior, né, de como que a gente consegue trabalhar, né, essa parte da compra mais consciente, de olhar mais para o meio ambiente e tudo mais. E os nossos 2 unidades de negócio de autos e imóveis bem consolidada aí de conseguir trazer o que tem de melhor no mercado para quem está interessado em comprar ou alugar. Muito bom. E hoje, Karina, você tem esse papel dentro do Grupo LX você é head de marketing com foco em eventos e patrocínios, né? Isso. Então você tem essa conexão, esse eventos com uma conexão 360. Você olha, isso é um papo legal, porque outro dia eu estava dizendo para uma galera, né, a importância de você ter eventos próprios, por menor que seja a empresa, você, sei lá, cria um evento, um jantar para 10 prospects, ou 5 prospects e 5 clientes, e proporciona uma experiência, mas é importante ter um evento próprio, por menor que ele seja, mas também estar em eventos terceiros, porque eles também são importantes para você acessar uma audiência que de repente você não está tendo esse acesso, ou você aumentar um relacionamento com audiência que está um pouco distante, né? Você acessar outras bases. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esse evento com uma conexão 360, e principalmente porque essa tua trajetória é une marketing, vendas e tecnologia, você acabou de falar aqui, então você tem essa visão muito legal, né? Eu acho que a gente às vezes fica meio viciado dentro daquilo que a gente está vivenciando naquele momento, né? Então, eu acho que a beleza de qualquer profissão é de você nunca perder a vontade de você aprender e ter um olhar diferente sobre as coisas. Sim. Então, eu não cheguei lá na Microsoft sabendo sobre todos os produtos, da mesma forma que quando eu cheguei, né, em OLX, eu cheguei para ficar dentro da unidade de imóveis, primeiramente. Eu fui contratada para tocar o Conecta Imob mesmo, então. E era um universo novo para mim, eu não tinha muito aprofundamento no mercado imobiliário. E aí, como que você faz para você aprender? Você vai para o mercado. Uhum. Então, assim, você vai olhar o que está acontecendo no mercado, você vai olhar o que você tem internamente, mas você vai ter que estudar, você vai ter que tentar buscar aprender isso fora, e aí, né, desde você conseguir olhar e estar mais próxima de alguns stakeholders importantes ali do mercado para que você possa saber um pouco, né, porque os universos normalmente são muito grandes. Mas eu acho que a gente sempre que tem que estar olhando para o mercado e sempre estar olhando com o objetivo, primeiro com o objetivo de definir uma estratégia mesmo, sabe, Edu? Eu acho que o que você quer, o que você está buscando com o seu evento? É reforçar o seu relacionamento? É posicionamento de marca? É você trazer experiência diferente? É você educar do ponto de vista de ter um conteúdo que vai trazer ali educação? Sim. Eu acho que primeiramente você tem que tentar definir o que você quer buscar. Uhum. Ah, não, eu quero todas essas coisas no mesmo lugar. Uhum. Então, eu sempre brinco com o meu time, quem faz tudo não faz nada no final. Então, assim, minimamente você tem que setorizar e criar camadas. Ah, minha prioridade 1 é posicionamento de marca. Segundo é criar relacionamento. E terceiro é trazer uma experiência. E aí você São ações diferentes, né, cara? complementares, mas diferentes. Então, quando você vai olhar para um evento de mercado também, acho que você tem que olhar um pouco com esse olhar. Qual que é o seu objetivo? Sim. Você está lá indo porque você está com o seu principal concorrente lá e você quer fazer frente a esse concorrente, quer posicionar a sua marca. Não, na verdade é porque o público tem fit, mas o evento é mais de conteúdo. Ah, então eu vou precisar entrar com o meu conteúdo. Esse dentro do Media Kit vai ser, né, ali o item que eu mais vou brigar para conseguir ter. Putz, não, é um evento super de experiência, que as pessoas trazem coisas, fazem stands mais criativos e as pessoas passam muito tempo no stand, o conteúdo não é tão exponencial. Putz, eu tenho liberdade para construir esse stand? Não, já vem formatado, eu posso levar qualquer ativação. Então, eu acho que sempre tentar olhar, primeiro, a estratégia que você tem e para que você quer realmente ir para o mercado, para esses eventos, e depois conseguir trabalhar exatamente aquilo que você quer ter como objetivo.
para você realmente conseguir direcionar melhor. É óbvio, aqui em São Paulo, eu falo que, assim, acho que todo dia você deve ter pelo menos 10 eventos acontecendo. Acho que mais. Que talvez tivessem algum fit com o que você quer fazer. Então, eu acho que tem uma coisa que eu faço muito com o meu time, né? E ele não é um time super extenso, né? A gente estava até brincando outro dia, né? Num papo que a gente estava num evento da própria Simpla, e aí eu estava com o Erta, que é um gestor dentro do iFood, que olha toda a parte de iFood Move e tudo mais. E a gente estava brincando porque a gente tem equipes bem reduzidas e enxutas ali. Para realizar grandes eventos. Para realizar grandes eventos. E uma das coisas que eu gosto é de colocar o meu time em campo. Eu gosto que eles estejam lá e eles vivenciem os eventos. E às vezes pode ser, gente, não, por exemplo, né, a gente está falando aqui de OLX. O RD, por exemplo, é um evento que é de marketing, né? Mas ele traz muitas ativações. Então, assim, às vezes você é do mercado financeiro. Você não precisa ir só no XP Expert. Você pode ir em outros eventos que você vai complementar as suas visões de coisas que estão acontecendo. Então, eu gosto muito de colocar o meu time para ir para campo, ver diversos eventos diferentes, às vezes que não tem a menor conexão com a gente, desde prêmio, show, eventos do B2B, eventos do B2C, para que eles também comecem a condicionar um olhar mais crítico para, na hora de avaliar, ter uma condição maior de apostar e de fazer contras também, né? Que eu acho que quando a gente está no patrocinado, é bom que você sabe vender o seu, então você já constrói seu Media Kit, você sabe vender, mas você consegue também ter um poder muito maior, como sendo produtor de eventos, de você analisar outros eventos, né? Então você já consegue trazer isso. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente não consegue ter tanta previsibilidade como a gente gostaria. Às vezes aparece ali alguma coisa. Então, acho que assim, e sempre tá com esse olhar atento, olhando para diversos canais diferentes para você tentar pulverizar ao máximo oportunidades que possam existir ali. Sim. Ô, Karina, e como é que você pode garantir, ou pelo menos como é que você busca fazer aí nos seus eventos próprios ou patrocinados, para que ele não seja só um gasto, mas para que ele realmente possa trazer os resultados, seja de retorno de investimento financeiro mesmo, adquirindo novos clientes, tendo mais conversões, ou seja, fortalecimento de marca, que também vai, consequentemente, virar mais vendas, ou aproximar, ou se defender, enfim, de concorrência, né? Mas como que... eu sei que você não tem uma fórmula mágica, por isso não espero isso, tá, cara? Mas o que você costuma levar em consideração para você buscar garantir de que esse não vai ser só um gasto, que isso vai voltar, né? Eu acho que a gente, dentro de empresas, né, quando você cuida da área de eventos, a gente sempre sofre um pouco porque tem uma parte do evento que ela não é tangível, né? Mas você precisa ali atribuir KPIs e métricas que vão mensurar o seu resultado. Então, eu acho que isso é, de fato, quando você pensa, né? A gente acabou de finalizar nosso planning para 26. Então, acho que ter um olhar crítico do qual é o papel do evento dentro daquele movimento todo de planejamento que está acontecendo. Então, os meus planejamentos, eles nunca são olhando só para a minha área de eventos. Ele vem da visão da companhia. Exatamente. O ponto de partida é quais são as prioridades do Grupo OLX para 2026, quais são as alavancas, e aí, a partir disso, eu vou começar a trazer os desenhos. E aí eu vou conseguir entender. Aqui eu preciso de um evento de relacionamento. Aqui eu preciso de posicionamento de marca. Aqui eu preciso realmente de educação, porque isso vai ajudar o cara que... Então, é você realmente quebrar ali aonde que estão, quais são os caminhos de estratégia para você definir quais são os melhores tipos de evento que vão fazer parte de uma estratégia muito maior. Um evento sozinho, gente, ele não resolve todos os problemas do mundo, por mais que as pessoas às vezes tenham essa sensação, né? Meu time brinca que eles falam assim,
A gente faz evento, não faz mágica. Porque é isso, às vezes as pessoas colocam muito uma aposta, né? E acho que ter essa clareza, né? Essa discussão. Por isso que eu sempre estou muito próxima aos meus vice-presidentes comerciais, ao time de tecnologia, ao time de gente, para conseguir entender como que isso está reverberando e qual que é, de fato, o que todos eles estão imaginando que vai acontecer para que a gente consiga refletir. Mas nada disso também vive sem ter resultado. Não existe você fazer um evento hoje e você dizer, o evento foi bom? Foi. Mas por que ele foi? Então, a gente sempre trabalha. NPS, para mim, é uma métrica assim, que não pode deixar de existir. Sim. Então, assim, saber o quanto que o seu evento está se refletindo. E pesquisa de satisfação, gente, ela é o maior trunfo que você tem na mão. Esse ano, em Conecta Imob, a gente teve quase 3.200, se eu não me engano, pesquisas respondidas. Nossa, Eu leio absolutamente todas as perguntas abertas. Sim. Além das mensurações que o time de consolidado de dados ali traz para a gente, eu leio todas as abertas, porque a gente está subindo ano contra ano o NPS, né? Eu já estou entrando na curva de excelência. Que legal. Mas isso só está acontecendo porque todo ano, a hora que ele acaba, quando a gente faz o famoso pós-mortem, que a gente traz todas as questões envolvidas, a gente consegue mensurar NPS, a gente consegue mensurar receita, a gente consegue mensurar engajamento. Então, a gente define algumas métricas que precisam estar. Não tem como eu dizer para você que mesmo um evento que é para geração de demanda, que ele vai trazer, é difícil, ainda dentro dos meus produtos que eu tenho, né, tanto na vertical de autos quanto de imóveis, são vendas mais consultivas. Então, eu vou abrir uma oportunidade e vou mensurar essa oportunidade. Então, tem oportunidades que se fecham logo depois do evento, que o cenário se concretiza. Então, a gente sempre estipula, dependendo do produto, eu olho numa camada D mais 30, D mais 60, D mais 90. Eu olho quanto que eu trouxe no one shot, quanto eu estou levando no LTV. Então, assim, a gente consegue trazer a mensuração. E isso também traz muito insumo para o comercial, né? Porque, por exemplo, se não teve oportunidade, se teve muita oportunidade e não conseguiu concretizar, aonde que foi que está essa dor de não conseguir fechar? Eventos não pode resolver todas as pontas, mas, por exemplo, pode ser o meu conteúdo que não está trazendo as respostas. Então, quando o comercial fala para mim, o cara teve interesse, mas ele não fechou, porque ele falou isso, isso, isso. Aí eu volto para dentro, a gente tem ali uma frente que olha muito a curadoria de conteúdo, e a gente volta e fala, vamos tentar esse outro conteúdo, vamos tentar na próxima praça trazer esse outro conteúdo. E aí a gente tenta ir fazendo esse refinamento. Mas eu acho que você tem que ter estratégia para, né? Primeiro porque todo mundo acha muito fácil fazer um evento. Então, vamos fazer um evento, vamos, chama assim, aqui ó, a base tá aqui. Então, acho que tem que definir uma estratégia. Vão ser clientes dentro de casa, vão ser novos clientes, vai ser para mar aberto, não vai ser. Quais são as métricas que isso vão ser colocadas? E conversar sempre pós-evento. Olhar isso e ter, assim, estar aberto também, gente. Não é fácil, tá? Ler algumas coisas, né? Exato. A gente se envolve emocionalmente com aquilo. Eu sempre falo, né? Eventos é uma profissão que eu acho que tem um viés um pouco ame ou odeie. Não é fácil. Às vezes você tá lá de final de semana, de madrugada. Sempre vai dar um problema. Eu falo isso pro meu time o tempo todo. Assim, mas eu tento falar que os problemas que acontecem só a gente sabe, é bastidor. Sim. Pro restante não aparece, por isso que normalmente as pessoas falam pra mim assim, nossa, mas não dá nada errado, não acontece nada, não dá nada errado. Eu falo, sim, só eu sei no rádio o que tá acontecendo e tal. Mas eu acho que é isso, você ter estratégia, você ter KPIs claros pra você conseguir mensurar e até pra você conseguir defender.
né? Porque depois, se dá certo ou não dá certo, eu falo, né, em Data We Trust, que se você tem dados ali, você consegue realmente, não é a vontade da Karina, não é a vontade do Edu, assim, você fala, ó, tá aqui. E isso... Contra fatos. Exato, fica muito mais fácil de você conseguir convencer e de você conseguir manter essa estratégia de pé. Karina, mas você falou uma coisa que para mim é um segredo que mais promotores e organizadores de eventos precisam gastar mais tempo nisso, que é o pós. É analisar o que aconteceu, é conversar sobre o que não deu certo, é ler a pesquisa. O pós-mortem que você falou, uma coisa que eu admiro, Karina, é que você é uma head de eventos num grupo do tamanho que é o OLX. E é incrível, a gente tem uma cultura na IASO de fazer debriefing com clientes, de ouvir do cliente aquilo que tem que ser melhorado, problemas que aconteceram, e você reserva um tempo seu precioso para estar ali com a gente, com o nosso time, batendo um papo, time de produto, dizendo, olha gente, isso aqui deu certo, mas isso aqui não está legal, eu preciso que mude isso. Isso tem muito valor para nós, mas vai, consequentemente, trazer benefício para você, mas isso é quem realmente tem compromisso em olhar para as metas da companhia, traduzir aquilo para o setor de eventos, realizar o que precisa ser realizado para contribuir com a meta, ter indicadores claros, medir esses indicadores, e o que não deu certo, bom, vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar isso aqui para o próximo. E aí esse NPS só vai subindo, né? Mas isso que você faz, assim, eu quero reconhecer isso aqui, porque se todos os clientes fizessem isso, todos os promotores de eventos fizessem isso, eu acho que os eventos, no geral, seriam melhores. Mas muita gente acaba o evento e fala, legal, vamos para o próximo, o saldo foi positivo e às vezes probleminhas se arrastam por anos, né? Eu acho que dentro de eventos, às vezes coisas muito pequenas que se não são olhadas, elas viram problemas muito críticos. A gente estava conversando aqui um pouco antes, a gente está rodando esse ano, a gente rodou 59 eventos. O último é na semana que vem. Nossa! No Brasil todo, né? São eventos em São Paulo. No Brasil como um todo. Absolutamente todos eles têm pós-mortem. Que legal. E eu acho que no começo é difícil de você colocar essa cultura, né, dentro do meu time e nas áreas adjacentes que estão fazendo isso também em parceria, seja CRM, seja social, seja o comercial, seja as áreas de trade, de ativação, mas é tão mais recompensador a hora que a gente chega na hora do planning, eu sei muito detalhado também. Para conseguir discutir, para conseguir trazer, e eu sempre pego os meus principais fornecedores dos eventos que, né, realmente tem um impacto muito grande, que a gente sabe, não só para a OLX, mas como para o mercado, e a gente conversa com absolutamente todos. Né? Até porque a gente sempre, eu falo, as relações que a gente constrói, eu acho que elas são parcerias, né? E parcerias no mundo corporativo, elas têm que ter benefícios para os dois lados. Então, eu sempre falo, eu tenho feedback para ouvir, eu tenho milhões de coisas ainda para melhorar na minha operação, na própria profissional que eu sou. Eu acho que todo dia eu estou me construindo e olhando de uma forma diferente para isso. Mas eu acho que isso é super importante, porque muitas vezes você sai de um projeto e você acha que está tudo bem. E aí, de repente, não tem uma renovação ou não tem uma continuidade. E eu acho que, assim, a cultura do feedback, ela é sempre válida. E você tem que estar, aberto a ouvir e aberto a dizer as coisas e ser muito transparente, né? Eu acho que é isso que fortalece as relações e fortalece também a hora que você precisa de um parceiro que você vai falar, cara, casa caiu, tô com um problema aqui, como que você pode me ajudar? Porque senão fica só balizado ali em contrato, em tratativa comercial e eu falo, gente, dentro de eventos isso só não funciona. Você precisa estar com pessoas que joguem juntos com você e errar, todo mundo vai errar, ter problema, todo mundo vai ter, sempre vai acontecer alguma coisa, mas você tendo essa relação, essa troca, eu acho que isso traz uma segurança muito maior para a operação como um todo. Outro dia um grande amigo me disse o seguinte, Karina, sobre fornecedores. Ele falou assim, para mim, o relacionamento tem muito mais valor do que o orçamento. No sentido de que, claro, você tem um orçamento ali a seguir, mas
Eu não vou abrir mão de um relacionamento porque alguém me fez uma oferta com custo menor. Eu prefiro focar aqui no meu relacionamento, gerir isso, negociar, do que abrir mão, porque... e eu acho que você faz isso muito bem. Porque na primeira experiência que a Yasu teve com vocês, eu acho que a gente deixou a desejar em algumas coisas, e você, pelo relacionamento, eu me lembro da gente conversando horas no stand do RD uma vez, né? Alinhando vários pontos, ajustando ali as expectativas e tal, e como a gente evoluiu em conseguir atender vocês e como vocês fizeram esse trabalho de nos ajudar a melhorar. Então, eu acho que isso é fantástico, assim, eu queria, né, agradecer por isso e reconhecer que isso eu acho que é uma prática que, assim, o mercado é competidor por natureza, não tem como. Aqui em São Paulo, talvez mais ainda, a gente tem, assim, né, pavilhões, várias montadoras, várias agências, vários fornecedores para muita coisa. É óbvio que tem o compete direto, né, que você Sim. passa de um para o outro, mas eu sempre prezo pelas relações sólidas, e tá tudo bem, um ano talvez não vá contratar, mas eu nunca gosto de deixar as portas fechadas. Então eu acho que e é bom para o mercado como um todo, né? Quando eu te trago um feedback, não vai ser usado só para o grupo LX. Acho que Vai ser usado para outro, e tá tudo bem, gente, também, tá? Assim, porque assim, o mundo é cíclico, as coisas acontecem, tudo gira. Se a Yasu cresce, ajuda mais o meu evento e vai ajudar o do outro, e tá tudo bem. Não precisa ser competidor a ferro e fogo em todos os quesitos. muito legal. Karine, você falou sobre o uso de dados, né? Você tem essa paixão por tecnologia e inovação, faz parte da sua história de carreira, né? Você vive isso. Na sua opinião, ou não é nem na sua opinião, mas o que vocês costumam usar de ferramentas, o que você acha importante de uso de ferramentas para melhorar a eficiência, para organizar melhor o evento, para capturar mais dados, e como você costuma utilizar esses dados? O que você utiliza, você já me disse aqui, né? Sim. Você usa muito isso para tomada de decisão. Mas eu queria que você falasse um pouco de uso de tecnologia no geral nos eventos que vocês organizam. Eu acho que hoje a gente tem grandes parceiros apoiando os nossos eventos, né? Além de Yasu, a gente trabalha muito com a Simpla, né? E a gente é engraçado isso, porque Conecta Imob é o nosso evento maior. A gente hoje, nosso principal canal é rede social. A gente faz pouquíssimo investimento em performance, ele acontece muito mais no orgânico. Que legal. Então, às vezes, pontualmente, a gente coloca alguma coisa em performance. A gente já teve performance como nosso principal canal de vendas, mas hoje em dia o orgânico supera, ele fica na casa de 85%. Então, o que a gente faz é orgânico, isso tem uma estratégia muito pesada em social, né? A rede social do Conecta Imob, ela é muito extensa, ela é, né, tá ali, né, tem muitos seguidores, muito apaixonados, não só pelo Conecta, pelo mercado imobiliário, mas existe uma paixão por Conecta Imob muito forte. Mas a gente tenta mensurar todas as coisas. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, primeiro, é que dados, ele entra numa camada de criticidade. Eu estava em Big Tech quando veio a GDPR, que foi a primeira versão da LGPD, que era a europeia. Então, foi quando se começou a ter essa questão de como que a gente trabalha essa questão de dados. Então, tudo que a gente capta hoje, a gente tem termo de uso, a gente tem a validação de compliance. Então, qualquer pergunta que eu faço ali tem toda uma questão jurídica embasada por trás, né? Porque a gente acaba perguntando bastante coisas ali. Não são dados sensíveis, então a gente nem fica sabendo parte de pagamento, nada disso. Isso é tudo 100% velado. Mas tem coisas que são super importantes pra gente. Então, eu tô vendendo mais na região sudeste ou no nordeste? Eu preciso ter mais representantes da região norte.
Putz, como que tá a Norte? Como que eles estão comprando? O que que eles estão fazendo? Quanto que eu tenho de porcentagem vindo dessa região? Eu tenho mais imobiliárias vindo, eu tenho mais corretores. Tudo isso é insumo para a gente construir o evento, para a gente ir adequando, né? Então, a gente faz essa mensuração, a gente tem até o costume, a gente tem uma reunião quinzenal onde a gente expõe esses dados internamente, então eu consigo falar, eu tô vendendo mais na região Y, Soxa, eu preciso de mais alguma coisa que puxe a região Norte. Vamos trazer um embaixador, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar um conteúdo aqui. Então, a gente trabalha muito essa questão dos dados e os dados também são muito importantes para os nossos patrocinadores, né? Então, a gente tem ali de comum acordo nos nossos próprios contratos também o que a gente transfere, o que a gente não transfere e que a gente só transfere aquilo que tem o opt-in. Então, tá lá, né, que eu posso transferir o dado X, Y, Z, mas se o Eduardo foi lá e ticou que ele não quer transferir, não será transferido, por mais que, como patrocinador, ele tem direito. Então, eu acho que ter essa transparência também com o participante traz uma segurança sobre aquilo que você está utilizando, mas os dados ajudam a compor muito o que a gente quer fazer, né? E eu acho que você ter isso, né? A gente conversa muito aqui em EASO, né? A gente tem uma volumetria gigante de engajamento. A gente teve esse ano, acho que quase 3 milhões de trocas, de interações dentro do aplicativo. E aí a gente quer saber onde o cara mais clicou, onde o cara mais curtiu. Então, como que a gente... E eu acho que, assim, só ter dados, né, Edu, não leva você a lugar nenhum. Então, você ter, de fato, conseguir trazer insights em cima dos dados, né? E converso isso muito com o Edu e com o time de produto ali. O que eu consigo fazer para transformar esse dado em insight? Como eu consigo mensurar melhor esse universo que está ali permeando a gente? Como que a gente consegue estruturar isso para que isso vire realmente, de fato, um insight? Que eu acho que é onde entram as questões mais valiosas que a gente fala, né? Então, quando você tem a pesquisa de satisfação, que você tem lá todas as informações, você conseguir mensurar, de você conseguir trazer e transformar isso em insights e em estratégia que vai resolver. E eu falo muito que os dados, para mim, têm um potencial muito grande, porque para mim nada é mais satisfatório do que você ter ido num evento que a gente estava realizando e naquele ano você teve alguma coisa que aconteceu que você colocou na ficha ali, ou que nem foi uma coisa ruim que aconteceu, mas que você deixou lá escrito e quando você chega no evento, você fala assim, eles me ouviram. Isso não tem preço para quem tá vivenciando isso, porque eu acho que assim, quando você tá fazendo eventos muito grandes, eu acho que as pessoas colocam no lugar do tipo, olha esse universo aqui, eu vou escrever, mas eles não vão olhar, né? Então, a gente tem vários casos, né, de pessoas que chegam depois pra gente e falam assim, cara, eu escrevi isso na pesquisa de satisfação do ano passado e vocês realmente me ouviram. Então, isso é muito valioso. Isso é dar voz de verdade, né, cara? É muito valioso, é muito valioso. Gente, é óbvio, não dá pra fazer tudo que vem. E assim, né, às vezes eu falo pro meu time, não sofram, às vezes vem coisas duras, pesadas e tal, a gente tem que analisar e entender o quanto de parcela isso tem ali dentro do todo, mas isso é muito legal. Eu falo que tudo que você tem que dar muita explicação, não tá claro. Então, quando você consegue resolver as coisas e isso fica nítido, isso é muito bacana. Você ganhou um lover ali, sabe? Você ganhou uma pessoa que vira meio que um embaixador do que você tá fazendo. Muito bom. Karina, quando você diz que 85% das suas inscrições vêm do orgânico, bom, primeiro é impressionante esse número, né? Porque é comum que os eventos invistam muito em performance para trazer. Mas eu tenho a impressão, e aí eu quero ouvir de você, que os 58 eventos que você faz, né? Você falou que faz 59, um deve ser o Connect Mob, mas que esses outros eventos que você faz, talvez não só com foco no Connect Mob, mas eles ajudam muito você trazer o público de uma forma orgânica, porque você se relacionou de forma regional com essas pessoas durante o ano todo, e é mais
comum, é mais fácil que ela venha para o seu principal evento durante o ano. É isso? Faz sentido? Eu acho que tem diversos fatores. Então, a gente começou a ver que a gente começou a ter um valor muito alto de investimento em performance, porque eu não conseguia sair do meu universo que eu já tinha conseguido trazer para dentro de outro canal. Uhum. E aí a gente falou, o que eu consigo fazer com esse dinheiro? Ou porque eu não tenho esse dinheiro, né, gente? Acho que é natural a gente ter orçamentos diferentes anos contra anos, e a gente tem que fazer a coisa acontecer, e às vezes não dá ter o mesmo investimento naquele momento para aquela situação específica. E aí veio uma estratégia muito grande de trabalhar. A rede social de Connect Mob é uma rede muito dinâmica, ela é uma face muito importante do evento, e aí a gente começou a pensar em como a gente agia de uma forma 360 para conseguir vir o orgânico de uma forma mais forte. E no ano que a gente trabalhou com o orgânico quase batendo na casa ali de 100%, foi o ano que a gente conseguiu ter o maior número de participantes ali do Connect Mob. A gente chegou próximo a 6.500 pessoas. E aí eu acho que tem uma combinação de fatores, que foi o que eu falei para você anteriormente. A gente começou a ter maior representatividade regional, também na minha base de palestrantes. Não adianta assim, gente, é óbvio que eu tenho regiões que tem coisas acontecendo que estão mais em voga ou não, né? Mas se eu não tenho representatividade ou lugar de fala para trazer, como que essa pessoa vai se sentir representada a ponto de estar lá, de querer estar lá? Verdade. Então, a gente começou a trabalhar muito disso, de ter embaixadores em regiões, porque tem gente fazendo bom trabalho no Brasil como um todo. Então, a gente queria muito que todas as pessoas fossem ouvidas. Então, a gente começou a trazer essas pessoas de outras regiões, saindo muito do eixo Rio, São Paulo e Sul, para conseguir trazer. E isso foi criando um dinamismo muito grande. E acho que tem uma coisa que eu tento trabalhar bastante. Esse ano foi um baita de um sucesso, assim, que foi uma ação que a gente fez, foi bem legal, que são as ações que geram buzz, realmente, né? Então, a gente começou, porque esse ano a gente teve uma troca de pavilhão, então o Connect Mob, por exemplo, ele acontecia desde 2017 ou 2019, em Transamérica, e a gente tomou a decisão de mudar, levá-lo para São Paulo Expo. Então, a gente criou toda uma ação de... até essa ideia veio interna ali, é Sabrina que olha ali a parte da parte de curadoria e olha numa visão muito mais 360 comunicação também. Da mesma forma que você procura um apartamento, o Conecta também estava procurando uma casa. Sim. Então, a gente chamou uma influenciadora do mercado mesmo imobiliário, e a gente construiu toda essa narrativa de um corretor procurando uma casa nova para o Connect Mob. Sim. E foi super bacana, as pessoas super engajaram, porque é o dia a dia do corretor, que é, né, ali uma das maiores camadas de público que eu tenho. Então, isso foi muito bacana, de ter um corretor que achou a casa ali, a nova casa do Connect Mob. E foi muito legal, porque assim, as pessoas viram o espaço também, que a gente constrói o universo todo de Connect Mob vazio. Então, de fato, ali Uma planta. um galfão gigante e tal, e de repente chegar lá e ver toda aquela estrutura montada. E outra ação que a gente fez também de buzz, que foi muito legal, que a gente fez uma mala, né? A gente também aí, uma ideia minha no final do ano passado, e aí conversando muito com o meu time, com a agência, a gente decidiu que o mote do evento ia ser quem faz o futuro acontecer. E aí a gente fez as malas do Connect Mob. E aí a gente... para alguns palestrantes, em Connect a gente tem muitos palestrantes, esse ano a gente passou de 150 palestrantes, a gente escolheu alguns palestrantes e alguns embaixadores que recebiam essa mala, mas ninguém sabia, né? Então, eles não foram avisados,
A gente, obviamente, fez o convite para palestrar ou para ser embaixador, a gente não falou nada. E aí começou a chegar na casa de um monte de gente do mercado imobiliário uma caixa que não falava nada por fora, era uma caixa, né, de papelão mesmo. A gente fez isso até para trazer, assim, né, do tipo, que caixa é essa? Eu não pedi nada. E aí a pessoa tirava uma mala do Connect Mob, né? E aí tinha uma foto dele lá dentro falando: traga a sua bagagem, você está confirmado no palco do Connect Mob 2025. E foi uma baita de uma ação, assim, tanto eu quanto os outros executivos do grupo, quanto o meu próprio time mesmo. A gente ia para qualquer lugar, as pessoas falavam: eu vou receber a mala? A mala, não, eu só quero saber, e se eu não receber, eu posso comprar a mala? Então foi uma ação também que a gente fez de buzz. Então a gente sempre tenta pulverizar um pouco disso, sabe, Edu? Então acho que às vezes não trabalhar performance por ser uma questão de investimento alto, a gente sabe, dependendo da sazonalidade que faz seu evento, você briga com outras coisas que estão ali. Cara, tem muita coisa que dá para você pensar e tal. Eu vindo para cá mesmo hoje, tava falando com o time, cara, pensei numa coisa, o que vocês acham? Mas a gente sempre quer trazer isso. Putz, entra numa trend que tá acontecendo na rede social e faz um paralelo e tal. Eu acho que esse ano de 26 a gente tem muito feriado, a gente tem Copa do Mundo. Então tem muita coisa bacana que vai dar para aproveitar e sair um pouco da caixa para construir e trazer isso. Ô, Karina, uma coisa que eu ia te perguntar, você já me respondeu, que é algumas experiências que você acha que deu muito resultado. Essa da mala eu achei fantástico, porque você ganha mídia o buzz espontâneo, né? Porque você está enviando para palestrantes, que são grandes influenciadores do setor. Com certeza, ele foi para as redes dele, para os canais deles, e olha isso aqui que eu recebi do grupo LX do Connect Mob. E aí você faz um trabalho que muito inteligente, que te custa menos para alcançar um maior número de pessoas, que você gera uma excelente experiência para o palestrante e para o público também, porque o público, quando vê o palestrante valorizado, entende a importância que vocês dão para o setor e se sente ainda mais acolhido pelo evento. Exato, eu acho que é cíclico, né? Uma coisa vai puxando a outra, a gente tem um cuidado muito grande. Por isso que eu falo, quando você tem a estratégia muito clara, definida, né? Connect Mob, ele tem 3 pilares, né? Que é conteúdo, relacionamento e experiência. Conteúdo é o coração do evento. As pessoas vão lá para reciclar, para escutar o mercado, para vivenciar o novo. A gente tem um cuidado muito grande de como a gente trabalha a divisão dos nossos palcos, né? O Edu aqui sabe, a gente tem a questão do FOMO muito presente ali, porque eu tenho 2 dias para colocar 80 slots, 90 slots de conteúdo. Quantos palcos paralelos? Esse ano a gente estava com 5 palcos, e a gente tenta trazer eles sempre com informações, né? A gente tem sempre o nosso palco maior ali, que é a Connect Stage, que é onde a gente faz as nossas aberturas. Então, eu acho que tem sempre essa questão da gente conseguir trabalhar e nunca olhando de uma forma, assim, desde o primeiro momento que a gente fala assim, em breve, Connect Mob 2026, a gente já está trabalhando e a gente só vai chegar no final desse evento. Eu te digo que a hora que acaba o meu War Room ali com a agência, a minha semana que antecede, né? Normalmente a gente entra na virada da madrugada numa sexta-feira nos pavilhões, até quinta-feira, de segunda a quinta, eu tô revisando o projeto como um todo. Sim. Em War Room com a agência e a minha equipe. Acho que ali é onde a gente fecha 100%, né? Esse ano, por exemplo, o Conecta mudou a planta dele, eu fechei na versão 39. Então, foram 39 plantas da hora que eu abro ele até a hora que eu entrego ele lá na montagem, para ele entrar para a montagem. Nesse tempo, né, que a gente brinca que ele é praticamente um filho, porque ele demora mais ou menos 9 meses para ser concebido e acontecer, tudo isso vai interferindo diante do projeto. Então, o palestrante que a gente vai chamar, o keynote que a gente vai trazer, como está a reverberação de social, tem maior aderência, a gente abre caixinha de perguntas, a gente vai trabalhando
todas as coisas, né? Que muita coisa, óbvio, fica muito mais na minha operação ali, com a agência, com o meu time, mas a gente vai trabalhando e refinando tudo isso o tempo todo. Então, e vão surgindo ideias e vão sendo colocadas coisas que lá no começo eu não tinha essa visibilidade que essa ação ia acontecer. Mas a ação não está acontecendo porque é só um tiro sem a gente ter estratégia. Não, porque ela fez sentido e ela é complementar a alguma coisa que já estava pré-definida. Então, eu acho que é muito você conseguir trazer isso, né? A social vai apoiar aqui, a gente vai conseguir trazer para cá, o comercial aqui, a gente vai conseguir, o produto vai me ajudar a construir o laboratório. Então, a gente vai trazendo todas essas questões para a gente conseguir trazer. E acho que uma das coisas que a gente faz, que eu fico muito... grata mesmo, sabe? Porque eu acho que tem um encantamento. Eu fico ali, né, óbvio, por dentro, quase tendo uma parada semi-respiratória, mas por fora tá todo mundo olhando e achando que eu tô totalmente calma. Mas são essas questões que a gente faz. Então, eu acho que a abertura do Connect Mob esse ano foi muito exponencial. A gente construiu uma arena 360, ela tinha 814 metros de LED, então era um monstrão, assim. E durante o evento, né, todo mundo aqui, né, trabalha com pavilhão. Pavilhão é uma caixa, gente, né? Que você faz o que você quer lá dentro, mas você fica meio que num universo fechado. E aí, o meu próprio time ali de house, que estava controlando esses telões, eles tiveram uma sacada, e isso foi 100% deles, por isso que eu falo, escolham as pessoas certas para estar com você, os fornecedores que vão comprar as brigas e que vão fazer coisas que nem você imaginou ali para aquilo ser o melhor possível. E a Laura, que é a minha diretora artística, com o pessoal da House ali da Blood, como era uma Arena 360, eles começaram a jogar imagens, então aparecia palco marketing, então, né, numa metade, palco negócios na outra metade. Eles começaram a trazer como fundo o pôr do sol. Que legal. Tipo, um céu cheio de nuvens. Aquilo foi trazendo um tom para dentro da plenária, do tipo, cara, eu tô vivendo uma outra experiência, né? Em vez de eu estar num ambiente só com as cores ali da OLX e tudo mais, não, eu tava colocando o cara numa outra atmosfera. E a abertura, ela é muito emblemática. A Connect Stage, ela fica fechada, né? Ela só abre alguns minutos antes de eu começar, de fato, a abertura. E é uma coisa absurda, assim, porque eu nunca tinha visto isso no B2B. As pessoas entram com o celular já ligado porque eles sabem que a gente vai fazer alguma coisa. Então, isso é muito bacana. E acho que esse ano também a gente fez um evento em Interlagos, que a gente colocou os clientes para correrem, de fato, em carros de alta velocidade. Então, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Maserati, que eu acho que entra um pouco naquilo que eu falei dos eventos, né, de Circo de Soleil e tudo mais. Assim, alguns vão até ter esses carros em casa, mas ele dirigir esse carro em Interlagos. Nossa. Aí é uma outra experiência. Então, para Conecta Autos, esse ano a gente teve uma virada onde a gente trouxe muito mais para a experiência e a gente proporcionou essa experiência para os principais clientes e prospects que estavam com a gente nesse dia lá de ter Interlagos 100% para eles, para viver essa experiência de dirigir nessa pista que é muito emblemática, acho que para todo mundo. E quem trabalha com venda de automóveis tem essa paixão, né? Então, para ele viver um dia, 2 dias em Interlagos e poder dirigir um supercarro desse, não tem nem comparação com o evento de pavilhão, que por mais que ele receba conhecimento, e o que é legal é que você consegue entregar experiência e conhecimento dentro de um mesmo pacote, que vai fazer muito mais sentido e conectar muito mais, né? Eu acho que é isso. Por isso que eu falo, a definição estratégica ela é da companhia. O que eu vou criar ali são movimentos que a gente chama de evento, de ações, que vão complementar aquilo que o negócio, a própria time de produto, a tecnologia está trazendo, como que eu vou fazer essa integração? E aí vai bater sempre nessas esferas, né? A gente sempre tenta balizar nesses 3 pilares, que é conteúdo, experiência e relacionamento.
às vezes um pilar está mais sobreposto do que o outro, mas a gente sempre tenta olhar por essas 3 unidades. Muito bom. Karina, você já falou um pouco de ROI, mas eu queria entender assim, como que, você até falou um pouco, você faz um recorte de 30 dias, de 60 dias, mas eu queria que você falasse especificamente de como você analisa o ROI, tanto dos seus próprios eventos, quanto de eventos em que vocês patrocinam, né? Como é que você faz essa relação do quanto foi investido e quanto ele retorna e as faixas aí de tempo. Na IASO a gente faz muito isso, a gente faz recortes, tem evento que a gente olha um recorte de 12 meses, porque de repente um relacionamento começou, a gente não é um produto de consumo imediato, né? Se eu falo com um promotor de evento aqui, que a próxima edição do evento dele é daqui 10 meses, não adianta eu imaginar que eu vou fechar um negócio com ele imediatamente. Pode. Às vezes a gente fala com um promotor, Karina, que nem tem evento ano que vem, ele vai ter a próxima edição do evento dele em 2027. Então, tem uma curva, mas eu preciso acreditar que aquele negócio iniciou em uma ação de marketing, em um patrocínio, em uma cota de exposição que eu fiz num evento, para eu calcular de forma correta e justa que aquilo ali me deu resultado, né? Então, eu queria ouvir como que você costuma mensurar isso. Acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer a 4 mãos, não é um trabalho só do time de eventos. Eu acho que, de novo, tudo começa ali na onde você define a estratégia. Esse evento é para gerar demanda? Sim ou não? E aí, sim, tem que ter uma obrigatoriedade ali. Não só de ROI, mas de geração de leads, né? Como que a gente coloca isso? O ROI a gente mensura sempre. E aí não tem muita mágica. É quanto que eu investi, quanto que custou por pessoa, quanto eu trouxe de resultado. Sim. É óbvio que nem sempre essa conta vai fechar e vai trazer. Mas se ele é um evento que é de geração de demanda, ele tem por obrigatoriedade trazer resultado, essa é a minha primeira métrica. Tá. E aí a gente vai ficar olhando isso, né? É o que eu falo, às vezes a gente quebra um pouco mais a grade de entrega de eventos quando tem essa relação, para que minimamente eu consiga mensurar. Então, em vez de eu fazer 3 num mês, eu vou fazer 1 por mês. Porque aí o primeiro vai me trazer alguma informação, aí eu vou adaptar para o segundo e talvez no terceiro eu já esteja mais calibrada com aquilo que precisa ser feito. Sim. Mas a gente precisa conseguir mensurar. Então, o ROI é uma informação que a gente sempre traz. Sempre. E a gente também não tem medo de trazer o ROI que ele fica abaixo. Sim. Porque eu acho que é isso que precisa ficar claro. Porque, assim, quando você está na cadeira de eventos, você vai ser cobrado pelo seu CFO, por você ter que trazer receita, quando o evento tem que trazer receita, mas você vai ser cobrado pelo comercial quando você tem que gerar uma demanda. Sim. Então, eu falo que a gente tem que parceirar. Então, tem que criar tagline, tem que marcar que veio pelo evento. Então, a gente faz ali uma troca, por isso que eu falo que é um trabalho realmente a 4 mãos.